Eu estou muito feliz aqui de estar em registro, especialmente porque está o Samuel aqui como prefeito. Encontrei com o Samuel no meu primeiro mandato e meu grande desafio naquele momento foi de ter eco daquilo que eu já estava vendo do sistema brasileiro. E o Samuel era um dos poucos que dava esse eco. Entendia os problemas desse sistema que o país vive. Então, é um grande privilégio ter deputados como o Samuel, agora ele é prefeito. Isso é um grande privilégio, porque ele pensa dessa maneira mais integral. Não pensa especificamente na questão eleitoral ou especificamente em uma causa pontual. Ele pensa num sistema mais íntegro, assim como poucos que também ainda estão lá no Congresso, mas infelizmente nessa nova legislatura tem menos deputados e senadores que pensam dessa maneira. Então todos aí, depois a gente pode qualificar isso nas perguntas. Como é que eu quero fazer essa apresentação aqui com vocês? Eu quero falar com relação a... Eu não sei se é essa apresentação, né, o Eduardo? Cadê o Eduardo? Estou com as duas ali. Essas duas? Essa aqui é mais empresarial e tem a outra mais política. Eu só queria saber aqui da plateia, quem está envolvido com o poder público aqui dessa plateia? Quem está envolvido com o poder público? E quem está na livre iniciativa? A maioria. Tá, então essa apresentação aqui é mais para membros da livre iniciativa. Então, eu queria dar esse cenário para os senhores, tá? Com relação ao que está acontecendo, da minha perspectiva, lembrando que sou do mercado financeiro, sou executivo de empresas de mídia multinacionais, eu trabalhei na Europa, Estados Unidos, Brasil, também fui empreendedor de motopeças na parte industrial, também com incubadora na parte de tecnologia. Atualmente eu sou desempresário, tá? Não tenho mais empresas e sou deputado federal. Mas eu queria colocar aqui o cenário para todos vocês que estão tomando decisões de alocação de investimento, de expandir negócio, de retrair negócio, o que fazer com o Brasil, para onde vai, quem defender e o que essas pessoas têm que defender. O que defender? Mas a crise no Brasil ela é iminente. Tá? Já estamos vivendo uma crise política. Tá? Isso já existe. Em termos de políticos, temos uma crise escancarada de domínio do judiciário em todos os poderes. Internacionalmente, a gente também está vendo esses problemas, né? Que temos problemas de uma crise diplomática, que foi gerada desse reposicionamento político do atual governo com relação a o que os Estados Unidos pensam, o que a Europa pensa, ou seja, estamos saindo do Ocidente e indo para o lado da autocracia, que é o país da Ásia e outras regiões. Mas a crise aqui, vamos focar aqui na questão econômica, tá? E aqui uma característica do Brasil é que a gente está cansado de voo de galinha. É o que a gente está vivendo agora. Se há um crescimento econômico, ele é um voo de galinha. Ele é um crescimento financiado através do investimento do Estado, que é financiado por mais endividamento. O endividamento saltou. Na época da Dilma era de metade do PIB, agora estamos batendo quase 100% do PIB, estamos lá em 80% do PIB. Então, estamos com um financiamento de crescimento através de endividamento. Não é por aí que a gente gera sustentabilidade. Temos instabilidade política, temos instabilidade jurídica, muito dela promovida pelo judiciário. Nada disso é novidade. Mas o que a gente está vivendo? É zero de previsibilidade. Quem atuou no Brasil na economia nos últimos 30, 40 anos, sabe que o Brasil nunca teve grande previsibilidade, especificamente durante a era de hiperinflação. Voltou a imprevisibilidade. Tá? Os prazos de investimento, de retorno sobre investimento, estão cada vez mais curtos, como era na época da hiperinflação. Na hiperinflação, você tinha um investimento baixíssimo, era quase que marginal, somente para sustentar aquilo que já estava investido. Não era para crescimento. O Brasil não cresceu na década de 90, exatamente considerando a década perdida, por causa da hiperinflação. Você não tem previsibilidade. Voltou exatamente esse período curto de previsão. Claro, insegurança geral, segurança da propriedade, não só jurídica, mas também física, né? Com todos esses grupos aí, invasores de terra, mas aí você tem os grupos ativistas do judiciário que atacam a herança, atacam a renda, acúmulo de riqueza, tudo isso está em perigo.
Propriedade no Brasil não existe. É uma propriedade relativa. É uma das razões que o risco do Brasil nunca vai ser zero. O risco do Brasil sempre vai ser alto se a gente não rever os direitos de propriedade, que no Brasil não existe. Então, como é que a gente resolve o problema? É sempre com arrecadação. Como é que o político pensa? Ah, temos um problema. Ah, vamos arrecadar mais. Vamos jogar mais dinheiro no problema que o problema se resolve. E por que esse... Mas a causa é exatamente essa. Excesso de regras da carga tributária gera uma tremenda instabilidade, ninguém sabe exatamente bem como calcular o seu retorno. O judiciário está hiperativo, o que não dá uma segurança jurídica, o que é necessário para fazer contratos de longo prazo. Você tem inflação e descontrole, porque está se gastando mais do que se arrecada. E o modelo político que não funciona. Eu acabei de pontuar, não só na visita agora do prefeito, como também falei na rádio, hoje de manhã, e falo isso reiteradamente, que a função de um deputado federal não é para ficar trazendo emenda para a cidade. A cidade tem esse orçamento, deveria ter o seu orçamento e autonomia para tomar suas decisões, e o dinheiro deveria ser arrecadado aqui e ficar aqui. E não ir para Brasília e ser trazido de volta com um herói deputado que vem aqui resolver o problema da cidade. Isso é um modelo político falido. Por que isso ocorre? Porque as emendas parlamentares são usadas para comprar os deputados para formar a base governista lá no federal. Ponto. Está errado isso. Isso é apenas um dos aspectos do modelo político falido. Tá certo? E aí, quando vem um problema grande, desse estrutural, que é recorrente, o que acontece? Vamos arrecadar mais, jogar mais dinheiro no problema, ver se a gente resolve. Isso não acontece. Então você fala assim, bom, como é que a gente faz então? Dá para sair dessa? Dá para sair. Tranquilo, fácil, muito fácil. As pedras no caminho se transformam no caminho. Está aqui o caminho, está aqui as pedras. Primeiro tem que fazer uma reforma administrativa. Um próximo governo, um próximo deputado, um próximo senador, um próximo governador precisa defender isso aqui se quiser realmente ajudar o Brasil. Tá? Não há como você, consciente dos grandes problemas que o Brasil existe, como investidor, como empresário, pequeno e médio empresário, até grande empresário. Os grandes empresários já viram isso aqui, mas os pequenos e médios empresários não viram isso ainda. Não há como você, empresário, investir no Brasil sabendo disso e eleger uma pessoa que não está vinculada a querer fazer esse caminho aqui. O que ele precisa fazer? Reforma administrativa. Fundamental. Começar a acabar com essa estabilidade toda que existe no funcionalismo público. Tem vários incompetentes lá, tem muitos competentes, vamos premiar esse. Agora, os incompetentes estão saindo da máquina pública. Precisamos reduzir os custos em geral. Precisamos ter essa liberdade de reduzir custos conforme a arrecadação, equilíbrio fiscal. Fundamental. Reforma administrativa significa equilíbrio fiscal. Depois temos que restaurar o teto de gastos. Não há como ir adiante como país sem você ter previsibilidade. O que o teto de gastos dava? Dava previsibilidade. Eu falava o seguinte, no início do ano, aliás, no ano anterior ao ano fiscal. Eu definia quanto que eu vou arrecadar, quanto que eu vou gastar, botava isso no plano, o Congresso aprovava, pronto. Temos um teto, temos já um orçamento pré-aprovado, muito bem. É assim que funcionava o teto de gastos. Estabilizava-se o modelo. Mas não, eles substituíram para o arcabouço fiscal, que já faliu. O que o arcabouço fiscal fez? Garantiu gastos, independente do crescimento ou até da recessão do país. Então, essa garantia de gastar mais, independente da arrecadação, independente do se o país está indo bem ou mal, é o que está gerando esses buracos absolutos. Então, o arcabouço fiscal, vamos lá, temos que fazer a reforma administrativa, temos que repor o teto de gastos e temos que acabar com o arcabouço fiscal. Tá? Essa é a terceira parte. A quarta parte é aquilo que eu mencionei dos grandes investidores. O Brasil tem capacidade de atrair centenas de bilhões de dólares. Dólares, né? Não é reais, dólares. Centenas de bilhões. Hoje ele atrai menos de 100 bi de dólar. Às vezes 50, até 80. Mas deveria estar atraindo 200, 300, até mais. E o dinheiro está lá. Nunca teve tanta liquidez no mercado internacional como agora. São grandes fundos buscando aonde investir. Aonde colocam toda essa liquidez? Eu preciso botar em algum projeto, algum país, alguma coisa que vai crescer.
O Brasil seria esse repositório, seria esse ambiente atrativo. Se não fosse, uma das coisas graves aqui é as regras do CARF. É o que atrai o grande dinheiro. Por quê? Nós temos regras tributárias que são completamente mal interpretadas, geram dúvidas. Essas dúvidas se transformam em quê? Em precatórios. Então nós temos recorde de precatórios. Recorde, trilhões de precatórios. Trilhões, tá? PIB de 10 trilhões, temos praticamente aí 2, 3 trilhões aí em precatórios, em dúvidas tributárias. Antes, como é que funcionava? Como se não bastasse isso, antes como funcionava? Você tinha alguma dúvida, alguma disputa? Se por acaso o CARF, que é um conselho de avaliação com relação a essas regras, se ele avaliasse que sim, essa dúvida é justa, se houvesse de fato uma regra dúbia e uma justa causa de você estar levantando aqui uma disputa, o CARF dá o ganho de causa para o contribuinte, aquele que paga imposto. Eles mudaram a regra do CARF nesses últimos 2 anos, tá? Tudo isso aqui aconteceu nos últimos 2 anos, tá? Tudo isso aqui. Então eles mudaram a regra do CARF. Agora a regra do CARF fala o seguinte: se houver alguma dúvida, baseada em alguma disputa, em alguma regra, a regra não está clara, para onde vai o benefício? Vai para o governo. Então, ou seja, o governo cria uma regra que não é clara, gera uma disputa, o governo ganha. Qual é o incentivo do governo gerar uma regra clara? Zero. Então, o que acontece? Só estamos atraindo 50 bi de dólar porque nós temos alta imprevisibilidade com relação a isso. Se tivéssemos mais previsibilidade, mais estabilidade jurídica, seria 3, 4 vezes esse número. E o CARF é o que espanta o grande investidor. O pequeno e médio empresário nem sabe disso, mas é a maior vítima. É os precatórios, é o pequeno contribuinte. Esse não está sabendo que, poxa, se eu for lá disputar, é capaz de eu perder. E se eu perder, vai tudo para o governo. Aliás, eu vou perder. A chance de você perder é quase 100% agora, se você tem uma dúvida. Isso é um grande problema. Tem que rever isso aqui, tem que mudar a regra do CARF, voltar ao que era antes. Reforma tributária. Quem acompanhou isso foi um processo democrático. Saíram em campo de fazer uma nova reforma tributária, falando de um modelo novo, transparente. E o que acontece? Venderam a narrativa. A narrativa foi muito bem vendida. A imprensa, a chapa branca, vendeu muito bem essa proposta. E falou que houve uma peregrinação em todo o país, escutando todo mundo, sobre as novas regras tributárias, para trazer transparência, trazer idoneidade, acabar com os precatórios, acabar com as disputas e trazer um sistema muito mais simples. Mas é exatamente o contrário da implementação. É exatamente o contrário e o resultado final a gente já está vendo agora. A priori, a gente não teve discussão da proposta. A gente discutiu as ideias da proposta. Não há proposta em si. Então os deputados votaram baseado nas ideias da narrativa, do que foi vendido. É comprar embalagem e descobrir que dentro dessa embalagem não tem nada, tem algo, o reverso daquilo que você achava que a embalagem dizia. É isso que aconteceu na reforma tributária. Então, nós temos hoje a implementação de uma proposta que não foi debatida. Todos os setores da economia, absolutamente todos os setores da economia, comércio, serviços em geral, indústria, agronegócio, saem prejudicados. Não tem ganho nenhum. Pedimos estudo de impacto para o governo durante o processo. O governo não deu nenhum estudo de impacto. Por que ele não deu? Porque ele já sabia que ia ser impacto negativo para todos os setores. Aí você bota aí as prefeituras. Aí os estados e os prefeitos saem ganhando nessa proposta, todos eles saem perdendo. Há uma concentração absoluta de recursos dentro do conselho, novo conselho, que vai estar sendo criado do Poder Executivo. E esse novo conselho vai concentrar todos os tributos nacionais. Então vamos lembrar, hoje em termos de tributos nacionais, vocês têm 2,5 trilhões de reais que são extraídos da economia e levados para o Poder Federal. Agora, com a proposta de reforma tributária, ele vai concentrar tudo que é arrecadado dos municípios e dos estados. E essa arrecadação, que é de 2,5 trilhão, vai para 4. Então agora o governo federal vai ter
quase que o dobro no seu comando, no seu controle. E aí qual é a proposta? Não, a gente vai devolver para os estados e para os municípios baseado no arrecadado e o que foi consumido naquele estado e proporcionalmente o município. Será? Será mesmo? Porque foi isso que eles falaram para o São Paulo entrar junto. São Paulo, você tem que aderir a isso. São Paulo sempre resistiu às reformas tributárias. Porque São Paulo arrecada 40% do que é o orçamento federal. Em todos os sentidos. E aí o que acontece? Qual é o modelo que eles têm lá? De repasses estão muito transparentes para outros estados. Lembrando que São Paulo que menos recebe de volta os seus tributos federais. Então o que acontece? Para convencer São Paulo, eles disseram o seguinte: olha, esse novo sistema tributário ele vai remunerar, vai devolver baseado no consumo. E São Paulo é o estado que mais consome. Então vocês de São Paulo têm que aderir a isso. Vai ser bom para São Paulo. Entre nessa, vai ser bacana. Sem ver a proposta, sem ver como funciona de fato o mecanismo e sem entender como funciona Brasília, São Paulo foi lá e apoiou. Votou favorável. Claro que os deputados da oposição, eu incluso, todos votaram contra. A gente já estava vendo para onde isso estava indo. Mas os outros deputados dos outros estados falaram assim: não, vamos fazer essa proposta assim, porque ele sistematiza essa concentração de recursos tudo em Brasília, repasses não transparentes para outros estados, baseado nos relatórios que a própria Brasília diz. Em outras palavras, Brasília vai falar o seguinte para São Paulo: São Paulo, esse ano vocês arrecadaram X. E o que São Paulo vai falar? Será? Brasília fala assim: arrecadou X. Assim, São Paulo, será mesmo que vocês arrecadaram isso mesmo? Aqui no meu estado? É isso mesmo. Poxa, mas é pior do que a gente arrecadou no ano passado, por exemplo. Mas é isso que os nossos números indicam aqui. Quer dizer, poxa, que engraçado. E lá no Maranhão, quer dizer que teve recorde de arrecadação? De repente, assim, de um ano para o outro, pulou? É isso aí. Os números sou eu que faço. Vocês confiam no IBGE? A inflação está 4,5%? Quem acha que a inflação está 4,5%? Levanta a mão, por favor. E desemprego? E a taxa de natalidade? Como é que está? E a migração? Como é que funciona entre os estados? A população dos estados? Ela é idônea? Está tudo na mão do IBGE. É isso aí que a gente está entregando agora 100% dos recursos tributários. Saindo da chancelaria dos estados e municípios e concentrando tudo em Brasília, exatamente com esse modus operandi. Porque o grande sistema é de espólio dos estados produtivos, o São Paulo lidera os estados produtivos, os estados que produzem impostos, versus os estados que consomem impostos. Esse é o grande esquemão. Trilhões de reais são repassados sem nenhuma vistoria dos que recebem. E toda a vistoria dos que produzem. Veja os escândalos que acontecem. Acontece sul, sudeste, centro-oeste. Cadê os escândalos lá do norte e nordeste? De recepção desse dinheiro? Cadê o crescimento do índice de desenvolvimento humano? Considerando que estados com menos orçamento e população do que várias cidades de São Paulo recebem bilhões em repasses e continuam lá na miséria. Há anos, não é uma questão pontual, há anos. Então entendam que o modelo é expoliativo. E o que essa reforma faz? Ela sistematiza isso. Ela coloca isso numa agência reguladora, centralizada, aparelhada, sem nenhuma transparência, e vai dizer que lá garantia sou eu. Eu sou o magnânimo arrecadador aqui, eu sei tudo, vocês não sabem nada. E vocês não têm como adivinhar quais são os números reais com qual estão operando. Essa que é a realidade da reforma tributária. A reforma tributária não é reforma tributária. É uma reforma política. É uma reforma para tirar poder de autonomia de municípios, prefeitos e governadores, acabar com as rivalidades políticas, concentrar tudo em Brasília. Mas não é só isso. Não é só isso. Quem que hoje discute tributos no contexto da União?
Qual é o fórum para discutir tributos? Você tem lá a Receita Federal, mas você tem lá um Congresso que tem alguma coisa a dizer sobre isso, não? Não é o Congresso que faz orçamento? Não é o Congresso que aprova, redireciona, reedita tudo que o governo faz? Pois é. Muitas pessoas falam assim, não, a gente tem um modelo parlamentarista, estamos na mão do Congresso. Reclamam disso. Reclamam do poder na mão dos congressos. Bom, agora vocês vão viver com o poder na mão do Executivo. Quase que total. Porque o que tem acontecido nos últimos 30 anos foi exatamente o oposto de dar poder ao parlamento. Nos anos 90, foram criadas agências reguladoras. Diversas agências reguladoras, para cada um dos setores da economia. O que essas agências reguladoras fazem? Agência reguladora, o que é isso? Regula. Regula o quê? Algum setor da economia. Mas peraí, o que é o regulador? Não é o Congresso Nacional? Opa, então de repente agora passou para a agência, é isso? É a agência que multa? É a agência que pune? É a agência que cria taxas? Sim. E ela também regula. E essa nova agência reguladora que eles estão criando, a mais das que já existem, é mais poder que sai do Congresso. E vai para quem? Quem é que nomeia para as agências? Quem é que nomeia para o controle dessas agências? O Poder Executivo. Então nós estamos aqui com um super presidencialismo que já legisla sobre praticamente tudo. O Congresso virou uma fachada e não tem respaldo nenhum, muito limitado. Nesse contexto tributário, no contexto de competição econômica, no contexto ambiental, no contexto de todas as outras agências reguladoras, energia elétrica, telecomunicações, tudo isso tem uma agência reguladora, Anatel, ANEEL, CAD, CVM, Comissão de Valores Imobiliários, todos são agências reguladoras, agências do Poder Executivo. Agora, mais uma agência criada, controlando os tributos, todos os tributos. Significa isso. Significa não uma reforma política, que os estados e municípios cessam de ter autonomia, mas não é só isso. O Congresso Nacional perde também mais uma importante forma de diálogo com a população e com os setores da economia. Então a gente tem que acabar com essa reforma tributária, tem que parar com isso aí, parar a implementação disso aí. Qualquer passo na implementação disso aí é contra o Brasil. Todos somos favoráveis a fazer uma reforma tributária, todos. Porque o atual modelo tributário do Brasil é ruim, é uma jabuticaba que ninguém imita. Mas o que está sendo aprovado é muito pior, tá? Muito pior. E claro, já temos a discussão da PEC 7, que passou e ela faz exatamente o oposto. Ela dá descentralização do poder, ela dá mais autonomia a estados e municípios, e as assembleias se transformam num fórum de discussão das realidades tributárias. Então, as pequenas e médias empresas têm fóruns de discussão nas cidades e nos estados. O segundo passo, claro, a gente tem que falar de questões de segurança, né? A segurança aqui está a reforma do judiciário, temos criando mais leis com relação à segurança física e de patrimônio intelectual. E claro, soberania nacional. Nós não temos soberania nacional. Né? Nós não temos nenhum plano de soberania, nem plano nacional, plano de defesa nacional. Não temos. Estamos com uma fronteira muito porosa, entra contrabando, poucas marcas conseguem se proteger em função disso. Isso gera grandes problemas, não só econômicos, mas também de segurança física. E o terceiro passo é a reforma do Estado. Né? Temos aí a reforma do regime, como o Samuel aqui muito bem colocou, que também é um grande pensador da questão de regime, sistemas e modelo. Então, ele está muito vinculado aqui a esses temas aqui. Reforma de regime, dos partidos, reforma eleitoral, isso tudo tem que acontecer. Reforma federativa, essa questão de descentralização, criar uma federação de fato. Mas, olha, o terceiro item que eu acho que é o fundamental, que é a reforma da Previdência, reforma da educação, da saúde, do assistencialismo e do trabalhismo. Esse último aqui são os pilares do poder totalitário, o pilar da demagogia que cria o poder totalitário. Tá? Tudo isso foi
coletivizada. São ações que foram coletivizadas e transformaram o Estado brasileiro nesse paquiderme e que faz tudo para todo mundo e criou uma relação de dependência do eleitor, do cidadão livre, para com o Estado, exatamente porque agora a boa parte da sua renda e da sua poupança está indo para financiar isso aqui. Isso aqui também representa hoje e vai aumentar. Todos esses itens aqui obrigatórios, né? Isso aqui são as despesas obrigatórias, né? Previdência, saúde, educação, assistência e o trabalhesco que vem para dar o rescaldo ali, o apoio jurídico, né? De travamento de opções. Isso aqui está representando praticamente, vai representar 97% do orçamento. Ou seja, o Brasil não tem como operar só gastando aqui. Isso não inclui infraestrutura, isso não inclui defesa, isso não inclui pagamento de dívida. Vamos lembrar, olha os números que eu joguei aqui para vocês. Quanto que o governo federal arrecada de impostos nacionais? 2 trilhões e meio, certo? Quanto que é o orçamento federal? Quanto que ele gasta de fato? Quanto que ele aprova? Quanto que o Congresso aprova para o governo gastar? 4 trilhões. Espera aí, eu arrecado 2 trilhões, mas eu gasto 4? Da onde vem os outros 2? Da onde vem os outros 2? Endividamento. Dívida. Então, todo ano, mais 1 trilhão, mais 2 trilhões de dívida. Todo ano. E o que aconteceu lá atrás com a Dilma Rousseff? Quanto que estava o endividamento naquela época? Estava menos de 50% do PIB. E desde então, só aumentando. Especificamente agora nos últimos 2 anos. Deu uma guinada assim, absoluta. Então hoje temos um endividamento quase que o dobro do que estava na época da Dilma e com a mesma taxa de juros. E naquela época já gerou uma crise, uma das piores crises econômicas que a gente viu nos últimos 100 anos. Então é esse preâmbulo de crise que a gente está vivendo agora. O governo endividado, muito mais do que jamais esteve, com uma dívida custando altíssimo. E eu acabei de apontar aqui, a renda do Poder Federal é de 2 trilhões e meio, só que ele gasta 4. E se endivida para pagar isso de volta. Então ele está achando tudo quanto é buraco de arrecadação aí. Tudo que é buraquinho que ele vai querer entrar. Então, qualquer empresário, qualquer pessoa física fala assim, os impostos vão baixar, eles vão parar de querer arrecadar. Não tem como. Para fechar esses buracos. Não tem como. A não ser que eles façam uma reforma administrativa. Esse governo vai fazer uma reforma administrativa nos próximos 2 anos? É essa a previsão que eu gostaria que vocês tivessem com muita consciência. Mas a gente tem saída para isso, tá? A gente fez um Plano Brasil que envolve tudo isso. Temos aqui, quem quiser saber mais sobre o Plano Brasil, todas as reformas necessárias, tem esse QR Code, dá bastante detalhes sobre isso. Mas o que eu gostaria de pontuar aqui? É que tudo aquilo que eu pontuei aqui, absolutamente tudo, é reversível. Não é final. Dá para a gente sair dessa. Já que eu acabei de apontar os caminhos das pedras. Tabaco, arcabouço fiscal, reimpor o teto de gastos, mudar a regra do CARF, travar a reforma tributária e fazer uma nova reforma tributária, que seja de fato condizente com essa liberdade econômica e descentralizadora que o Brasil precisa existir, que já opera de uma forma não formal. Mas é isso, meus caros. Eu gostaria até de atender algumas perguntas, que eu imagino que vocês têm algumas perguntas sobre esse tema. Pessoas do setor público, tem uma outra apresentação que entra em detalhe na questão dos municípios. Se vocês quiserem, a gente pode falar sobre isso, mas respondendo a perguntas aqui que vocês possam ter. Tá? Agradeço muitíssimo os senhores nesse engajamento. É fundamental que a gente tenha uma ampla adesão para que novos deputados, novos senadores, novos governadores e presidente comecem a tomar isso aqui como bandeira, para a gente começar a ver o Brasil que a gente sabe que é. Muito obrigado e muito bom dia.
quer fazer alguma pergunta? A hora do almoço, né? Doutor Hélio. Parabéns pela sua fala. Né? Uma curiosidade, antes de fazer uma outra pergunta. Reforma administrativa, quantos por cento que é gasto pessoal na reforma administrativa? Bom, eu vou como terceira etapa. O maior gasto é juros, segundo maior gasto é juros e previdência, são os maiores gastos, rivalizam qual que é o primeiro, qual que é o segundo, e em terceiro é pessoal. E aí depois disso vem educação, saúde. Em termos de percentuais, está quanto? Eu diria, eu vou chutar, mas previdência e juros, cada um está na faixa de 30% a 40%, tá? 30%. Então, essa questão de pessoal está na faixa de 10% a 15% do que é arrecadado. Federal. Ok, obrigado. Mas olha, o quanto que o negócio é o seguinte: quando você tem pessoal federal, a previdência ela ainda é distorsiva em benefício dos funcionários públicos. Então, você tem uma contribuição por menos período e uma retirada íntegra por também um longo período. Então, esses buracos, quanto mais funcionário público, o percentual que aumenta ali, você precisa exponencialmente aumentar na livre iniciativa, o que não está acontecendo, por causa de diversas dinâmicas estatísticas. A pirâmide não existe mais. Aquela pirâmide, o Brasil é um sistema de pirâmide, a Previdência é um sistema de pirâmide. Vocês entendem como funciona? A diferença, vou dar aqui um rápido. A base para o sistema previdenciário, para quem se aposenta, ela tem que ser um núcleo menor do que quem contribui. Se quem contribui está do mesmo tamanho, você já gera um problema. E agora nós temos uma pirâmide decrescente, por vários fatores. Tem menos natalidade, você tem a função do trabalho está mudando, então você tem menos trabalhador contribuindo nesse funil do CLT. Eles não querem ser CLT, então não estão arrecadando para financiar essa pirâmide. Então o que acontece? Tem rombos. E esses que estão no funcionalismo público têm esses direitos a mais do que na livre iniciativa, porque é o Estado que define. Então, assim, é garantido que a maior parte dos aposentados, em algum dado momento, simplesmente não vai ver. Ou vai ter que ter outra reforma que vai fazer o quê? A reforma é empurrar com a barriga. Ó, você que antes se aposentava lá com 65, agora é com 80. Então, vai ter isso. É muito preocupante. Uma pergunta, deputado, no interesse da minha classe, sou contador também. E, bom, os contadores, nós contadores, nós estamos há mais de ano, né, gastando tempo, né, com curso, palestras, aprendendo a reforma tributária, porque é uma coisa que a gente estava aqui, né, para sair. O senhor falou que isso tem que parar. Então, no interesse da nossa classe, nós aqui 3 contadores aqui, né, perdemos todo esse tempo aí. Vocês ganharam tempo aprendendo como não se fazer. O que acontece? O que vocês estão aprendendo agora? O IVA? O modelo IVA? Eles querem implementar o modelo IVA, né? Então, como contador, o que vocês têm que se preocupar? Vai ser fundamental o contador numa empresa, para você ter o benefício do modelo IVA. Qual que é o problema do modelo IVA? Aliás, Eduardo, pode botar outra apresentação, por favor? Essa daqui está ficando, talvez é melhor a gente só focar na outra. Qual o problema do modelo IVA? Primeiro que o contador, ele continua sendo a parte central do modelo. Não é assim nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos o contador funciona uma vez por ano. Aqui no Brasil, na Europa, é todo mês. DARF para lá, DARF para cá. Declarou, pagou, recebeu, vendeu, entrada e saída. Eu tenho que contabilizar tudo. Modelo IVA, hoje já é assim, modelo IVA mais assim. Então o rigor que você vai ter na tua contabilidade é enorme. Então vocês vão ter trabalho. Então isso aí não deveria ser reclamação, deveria ser, puxa, que bom. Vamos ter modelo IVA, olha,
Vamos estar empregado aqui para o resto da vida, se manter esse modelo. Só que qual é o problema nessa adaptação, sobretudo para o Brasil? As pequenas e médias empresas vão ter um grande problema se adaptando para o IVA. Grande problema. Elas vão ter que sair do lucro presumido, entrar para o lucro real, certo? Sair, deixar de ser MEI, passar a ser lucro real e passar a contabilizar toda a entrada e saída, para eles poderem ter o benefício do modelo tributário. Como é que funciona o IVA em contrapartida ao atual modelo? O atual modelo, eu sou um produtor rural. Vendi para uma distribuidora que empacota, envasa, vende para uma outra, um supermercado, e no final do modelo eu paguei imposto em cada uma dessas etapas, certo? No atual modelo. O IVA, você vai pagar imposto em cada uma dessas etapas também. Só que no modelo IVA, supostamente você vai ter o crédito de volta, certo? Sobre o valor agregado. Então, supostamente, você não vai estar sendo tributado como no atual modelo. Para o produtor, aquele que está no meio do canal, eu não vendo para o consumidor final, por exemplo. Eu sou uma empresa do meio do canal. Não vendo para o consumidor final, só recebo de empresa e vendo para a empresa. Supostamente eu não estaria pagando imposto. Tá bom. Só que a maioria das MEIs, as pequenas e médias empresas, que empregam aí 60% dos trabalhadores, não tem esse meio de canal. Eles são começo, meio e fim. Certo? Maioria. Começo, meio e fim. Um advogado, por exemplo. Quem é o fornecedor do advogado? O cara que fez o lápis? O cara que fez caneta? O cara que fez papel para imprimir lá no escritório dele? Ele é o começo, meio e fim do trabalho dele. Se eu sou uma indústria, eu recebo matéria-prima e produzo produto final, eu estou no meio do canal. Mas um advogado, a maioria das empresas de serviço, que é 60% dos empregos, não tem esse benefício. Não vão ter os créditos. Então, o modelo não adianta em nada para eles. Muito pelo contrário. Eles vão ter que mudar do MEI para o lucro real, só para contabilizar, só para efeitos contábeis. Isso vai gerar mais custo para eles. Segundo ponto, os impostos sobre essas empresas de serviço vai pular para menos de 10% para quase 30%. Em alguns setores isso é bombástico. Tá? Se você, por exemplo, hoje cobra 10%, vai para 30%, é 300% de aumento, certo? Mas os serviços que hoje cobram 4%, é muito mais. Então, o efeito tributário é desproporcional nessas empresas, que não tem como recolher o benefício. Eu vou dar aqui só um parecer. Isso aqui, ó. Eu vou adiante dessa apresentação. Isso aqui explica para o administrador público onde vem a receita deles e o fundo, que o Conselho Federativo que vai ser criado e tal. Mas olha isso aqui, todo mundo reclamando, várias manchetes, todo mundo reclamando. Fim das leis. Olha isso aqui. Olha esses institutos aqui, o estudo que eles fizeram depois da proposta, não antes. Isso aqui não foi submetido antes dos deputados votarem. Tá? Olha quem está chancelando aqui. Abras, Ficomércio, CNDL, você também conheceu alguma desses? CACD, CRC São Paulo, SESCOM, né? Associação Comercial de São Paulo. Quem conhece a Associação Comercial de São Paulo? Se o Simples Nacional for extinto, 29% das MEIs vão fechar. Não vão conseguir operar no modelo IVA. 20% vai se transformar em informal. Ou seja, dane-se o que o governo quer. Eu vou operar do mesmo jeito, informal. 20%. 18% vai reduzir a atividade. Isso aqui é o estudo deles, ó. Não é uma associação não, tá? Nem é só eu, um deputado falando. Isso aqui foi dado para o relator, depois da proposta aprovada, e eu perguntei para o relator, vocês acomodaram bem? Finalmente acomodaram na sua relatoria final? Vocês acomodaram isso aqui? Acharam alguma mágica de fazer o IVA bom para o pequeno e médio empresário? Eu disse, não, está indo do jeito que foi proposto, sem nenhuma alteração de texto.
Então quer dizer que vocês aprovaram agora sabendo disso, no final da última etapa que foi no Senado. Sim. Aí você fala com os ideólogos, os marxistas 2.0, lá do governo. Fala assim, olha, você está sabendo que isso aqui vai impactar as MEIs? Vai haver um sumiço de empresas, não só intraestaduais, mas regionais, dos estados mais pobres. Você está ciente disso? Que pode até gerar um efeito migratório, depopulacional? Sim, estamos cientes, sim. Então é isso. Marxismo, stalinismo, eles pensam assim, ó. E aí eu fiz até uma simulação, não é nem simulação. Isso aqui é história. Isso aqui é projeção do que aconteceu na Europa quando quem adotou o euro, entrou para a zona do euro, perdeu a sua autonomia local, entrou na zona do euro, você não é um país industrializado, não tem um mercado muito grande, não tem como atrair muito capital pensante, ou seja, capital humano. O que acontece? O que é isso aqui? Projeção de depopulação. Que já aconteceu. Isso aqui já aconteceu. Tá? Mas agora vai acontecer mais. O que significa? Os países produtores, os que têm maiores mercados, maior poder aquisitivo, maior acesso a quem tem capacidade de gerenciar empresas, as empresas migram para onde é os mercados mais fortes. E quem tem os mercados periféricos mais fracos? Depopulação. E não é pouco não, hein? Olha lá, 12%, 15%, 14%. Itália, por exemplo, é um exemplo de um modelo intra-regional, intra-estadual. 3,5% de crescimento. Vai crescer, vai vir mais gente. Mas o que está acontecendo no sul da Itália? O que está acontecendo no sul da Itália? Depopulação no sul da Itália. Cidades abandonadas. Está tudo migrando para o norte da Itália. Então deveria até ter um mapa mais granular, assim, intra-regional. Então isso que acontece quando você homogeneiza, centraliza, concentra e bota uniforme, regras para todo mundo, é a mesma coisa. Não pode. Acontece esse tipo de distorção. E você fala isso com um stalinista, ele fala, isso aí mesmo vai acontecer. Então, se preparem, prefeitos e governadores, tá? Isso vai acontecer com a nossa reforma tributária. Então, a gente está indo numa missão de conscientização, tá? Eu estou conscientizando prefeitos, governadores, vereadores, associações comerciais. Não é eleitoral isso aqui. Isso aqui é para vocês ajudarem a cobrar de deputados e senadores. Porque eu faço isso todo dia, toda semana. Eu digo, a minha voz tem influência, uma influência limitada. Eu estou tentando convencer um par. E ele olha para mim, eu tenho o mesmo direito que você, eu também fui eleito. Mas quem é que influencia ele? É o voto, é vocês, é os vereadores, é as associações comerciais, é os prefeitos cobrando. É vocês que fazem a opinião no plenário. É vocês que fazem o impasse lá em Brasília. Não sou eu o deputado que vou portar a bandeira e naturalmente os outros deputados vão convergir porque eu estou falando algo racional. Nada disso. Política não funciona assim. Política é por impasse. Gera-se impasse, gera-se opinião pública, massa, onda. Aí não importa se a onda é destrutiva, mas é isso que vai ser votado. Então, só para estender aqui um pouquinho a resposta aqui da tua pergunta. Obrigado. Só um pouquinho sobre que eu vou passar para o vereador Luca que tinha pedido. Bom dia, príncipe, bom dia a todos. Parabéns pelo trabalho que realiza na Câmara Federal, pelas pautas bem definidas. Imagino como é difícil defender as pautas não tão populares, mas necessárias para o Brasil. A minha dúvida é em relação à reforma tributária, né? Quando nós ouvimos falar sobre a reforma tributária, sempre vem a complexidade, as discussões, principalmente quando as discussões são tomadas por grupos corporativistas. Dentro da ótica liberal, e a qual eu também acredito que deve ocorrer a reforma tributária, ela, de fato, ela é tão complexa assim, ou dentro da perspectiva liberal, a reforma tributária seria mais simplista, talvez apenas o imposto de renda e isenção em todos os outros produtos sobre consumo,
ou seria também complexa a discussão dentro do liberalismo econômico? Perfeito. Excelente pergunta. Olha, nós temos um Estado socialista. Tá? Quem concorda com essa afirmação? Perfeito. Então, temos o Estado socialista. Significa o quê? Que o Estado coletivizou vários serviços que não deveriam ser do Estado. Por exemplo, aquilo que eu mencionei lá, previdência, saúde, educação, tudo é estatal. Ele arrecada obrigatoriamente e gasta obrigatoriamente. Então, esse modelo é o que está na discussão. Mas quem é que oferece esses serviços que foram coletivizados? É o Poder Federal. Então, o Poder Federal já se incumbiu de gastar. Então, ele tem que agora arrecadar para poder fazer o Estado socialista funcionar. É obrigação dele. Ele se auto-incumbe da obrigação, depois ele vai lá na sociedade, olha, vocês me deram a obrigação de gastar com previdência. Então, eu vou tirar da sua poupança, da sua renda, porque vocês me deram essa obrigação. Ele vai lá e arrecada a tua poupança, a tua renda e vai para o Estado para financiar isso aí. Então, a discussão é essa. Vamos manter o Estado socialista? Ou vamos reformar o Estado socialista? E quem é que vai fazer essas competências socialistas? Porque elas podem até ser justas em alguns casos. Agora, no nível federal, é o federal que faz isso? Quem que melhor faz essas coletivizações? O município seria o melhor para identificar quem recebe o quê, quando e como, faz ajustes finos, temporários, revoga, para, não dá, chega, basta, vai adiante, recoloca. O município que faz isso. Mas o que acontece? Nós colocamos tudo no Poder Federal. Então, o Poder Federal, ele arrecada obrigatoriamente para fazer o Estado socialista. O que seria o modelo ideal? Do modelo federal, não fazer nada disso. Não fazer absolutamente nada disso. Fazer somente o que o Poder Federal consegue fazer. Defesa nacional, manter o sistema político do Brasil, justiça, né? Você tem uma centralização da justiça, é importante ter um nível comum, homogêneo, parcela, não tudo, mas uma parcela na justiça. E é isso. Diplomacia, mas nada. O resto descentraliza. Deixa os estados e os municípios definirem se querem ou não o modelo socialista. Se não quiser o modelo socialista, sabe o que acontece? Nos Estados Unidos é assim. Você tem estados lá que não tem nada. Não tem previdência, não tem saúde, não tem educação, não tem trabalhismo, não tem nada. O Estado não repassa nada. O federal não repassa para o Estado também não repassa para o município. Cada um que se financie e cada um que defina o seu destino. Então, o que acontece? A arrecadação, ela é baixa. Os impostos são baixos, porque os serviços públicos são baixos. Os estados que têm serviços públicos ampliados têm que arrecadar muito. Então, lá você tem estado socialista também. Massachusetts é hiper socialista, paga 56% de imposto de renda, assim como na Califórnia e alguns outros estados. Outros estados, como por exemplo Mississippi, Texas, Flórida, não tem a carga tributária para sustentar, porque não tem essas dotações coletivistas. Então, esse que está na base da discussão. Aonde que o socialismo tem que existir, ou pode existir? No caso aqui, pode, não é tem que, pode. Na minha opinião, tem que ser nos estados e municípios, longe da federação. Na federação, ele compromete a moeda, compromete a estabilidade tributária, compromete tudo que é macroeconômico e de projeção nacional e defesa nacional, que é o que a função seria do Poder Federal. E a questão local é que seria mais de governo e de entrega de serviço público. Não defesa nacional. São Paulo não precisa fazer defesa nacional, certo? Isso é questão federal. Muito bem. Então o problema é esse. O sistema tributário, hoje, ele está organizado para favorecer o poder central forte, porque é de lá que sai tudo. E os estados e municípios não fazem nada. Ficam aí na dependência do Poder Federal repassar para o Estado. Mas só que o Poder Federal é muito importante, é muito inteligente. Ele fala assim, olha, vocês estados e municípios aí, vocês não têm essas obrigações são minhas, mas vocês é que vão entregar. Vocês é que vão executar isso aí. Então eles
criaram uma esquizofrenia. Esse é o modelo brasileiro. Então tem que rever isso aí, essas competências. No final das contas é isso. Agora, não, dentro do atual contexto, dá para a gente simplificar? Essa que é a grande pergunta. Dentro do atual contexto, dá para a gente simplificar? Dá. Dá para simplificar. Mesmo não fazendo o ajuste do Estado socialista. Mesmo não fazendo esses ajustes. E transferindo competências, mesmo não fazendo isso. Isso fica para um segundo momento. No modelo tributário que a gente propôs, na PEC 7, é o modelo norte-americano, melhorado até. Ou seja, dá poder aos estados e municípios de tributar e ter sua autonomia toda, acaba com os repasses, diminui esses repasses, porque hoje a gente tem um dos grandes contribuidores para a economia estadual e municipal é o Fundo de Participação Estadual, Fundo de Participação Municipal. Então, ou seja, os recursos vêm dos estados e municípios, são concentrados, aí uma parcela é repassada para esse fundo estadual e fundo municipal. E isso repassa para os municípios. Então, o que a gente precisa fazer? Acabar com esses repasses e dar autonomia para os estados e municípios se autofinanciarem e definirem também as suas despesas. É isso, dá para fazer isso no atual momento, mesmo o Estado Federal ainda concentrando o socialismo todo. Então, como é que a gente faz isso? A PEC 7 que eu mencionei, ela já foi aprovada na CCJ, já foi aprovada na Comissão Especial, unânime, mas não foi a voto. Por que ela não foi a voto? Porque ela dá poder aos estados e municípios. E o que essa reforma tributária faz? Tira poder dos estados e municípios e dá poder, mais poder ainda para a União. Por isso, é político, é puramente político. Não dá para fazer assim. Tá? Mas obrigado. Pelo passar do tempo, eu vou mais 2 perguntas. Mais 17. 17 também? Bianco da Ciara. Parabéns, deputado. Obrigado. Eu vejo que hoje o senhor fez praticamente um meia-culpa do Congresso, né? Sim. A responsabilidade de toda essa situação hoje é do Congresso. Sim. Eu vejo dessa maneira, infelizmente. Mas o senhor propõe que a gente mude. E para mudar hoje, a discussão está muito no campo ideológico. E é muito difícil uma população decidir quando ela fica só no campo ideológico. Esse conhecimento que eu tenho aqui, essas pessoas têm, esses empresários têm, é muito importante, porque a gente sabe o que vai fazer. Mas a população em geral está só no ideológico. Precisaria mudar isso. Precisaria, talvez, os partidos, ou esses partidos que estão interessados nisso, começar a massificar difundir essa informação. Meus funcionários, por exemplo, eles não têm, eu passo para eles. Mas não é todo mundo que tem essa informação. Então, quando fica no campo ideológico, nós ficamos lá com aqueles danados R$600 lá, que a discussão vai longe, tá certo? Então, nós precisaríamos disso, de mais informação nos meios de comunicação. Isso eu procuro fazer. Nós temos um pequeno jornal na Associação Comercial, eu faço isso. E uma coisa que eu queria sugerir, ou pedir para o senhor, se o senhor puder dar entrada, eu gostaria que o IBGE fosse uma entidade como o Banco Central, independente, não depender de nenhum partido, de nenhum poder, porque nós, para trabalharmos nas empresas, trabalhar no dia a dia, nós precisamos de informação séria. Eu sei como está a situação de emprego. Esse índice de desemprego é totalmente fajuto, não existe, porque o desemprego é para quem procurou emprego e não conseguiu. O senhor sabe disso. Então, eu acho que o IBGE seria fundamental para o empresário ter informação exata do que está acontecendo. Não é só de emprego, é renda, é tudo isso. Tá? Então, fica a sugestão. Muito obrigado. E obrigado pelo tempo disposto aqui para nós. Isso foi muito importante. Obrigado. Agradeço. Só nessa linha, eu acho que essa comunicação com a população, temas como esse, certamente haverá os vigários que pegam essa informação e transformam isso numa narrativa mais simples ou mais direta, de impacto mais carnal,
com o contribuinte. Aí ele fala, é disso que ele está falando. Agora entendi. Me afeta assim. Agora entendi. Eu acho que esses vigários vão surgir. Já existem, né? Que simplificam e popularizam e têm ampla visibilidade. O meu trabalho específico é com vocês. Porque mesmo dentro de uma classe produtiva, mesmo dentro de uma classe que tem a competência de interpretar dados técnicos, não existe coesão. É isso que se tiver coesão dessa classe que é capaz de entender esses dados e entender o que fazer, em quem votar e o que defender, aí eu diria que é vitória, e o Brasil ganha. Porque naturalmente a população segue quem tem consciência, quem tem conhecimento, e um deputado é um deputado. Mas quando você tem outros cidadãos que têm essa mesma consciência, e eu estou repassando aqui para vocês, poxa, vocês têm que ter um rol de influência já local, isso acaba multiplicando esse efeito formiguinha e acaba tendo efeito de opinião pública massivo. Eu vou só dar um exemplo aqui. Chama-se Milei. O que o Milei é? O Milei é um acadêmico, um economista, formado, praticava economia, escrevia artigos de economia, altamente técnico. Mas o que Milei também era? Milei também era populista. Então ele sabia fazer essa transferência de informação de um tema extremamente técnico para o popular, engajar popularmente. Ele fazia os dois. Eu consigo fazer um. E o popular não sei se é o meu caminho. Exato, talvez eu não seja nem a pessoa para fazer, mas abre espaço aí para outros transformarem essa consciência em algo mais popular. Outros deputados, outros vereadores, outros prefeitos, de popularizar isso que eu estou falando no seu loco. É isso que eu acho que é importante. Então eu acredito nessa missão ainda de conscientizar, porque eles devem ser conscientizados, né, na medida que eu consigo entregar aqui informação. Mas obrigado, essa sugestão ótima. Até acho que a gente deveria ter um IBGE privado, não depender do IBGE estatal. Nenhum deles. Aliás, ou até mais. A Anvisa, por exemplo, que é outra agência reguladora. Como eu falar isso? Eu não quero nem abrir aqui algumas coisas que eu estou vendo em paralelo. Em outros países, existe o equivalente de Anvisa. Mas, em outros países, existem ONGs em prol da sociedade, que avalizam o que as suas Anvisas dizem. E nessas sociedades que têm essas ONGs, havia uma disputa de opinião. Algumas ONGs, algumas que representavam a sociedade, falavam assim, peraí, esse negócio da vacina não está comprovado, não. E a Anvisa está dizendo, precisa botar essa vacina na população, porque isso aí é obrigatório, papapá. E essas ONGs independentes estão fazendo, não está aprovado essas coisas, não, quero ver os dados. Está faltando isso, não podemos avalizar essas decisões. Então, tudo do Estado brasileiro precisa ser avalizado pela sociedade. Acreditem se quiser. Está faltando respaldo da organização da sociedade organizada, para respaldar essas informações que vêm, manos militares, ditatorial, e você não tem como se contrapor. Então, isso não só no IBGE, no Anvisa e várias outras agências reguladoras. Obrigado. Passar aqui para o Sacom, a última pergunta. Opa, a última é muito crítica. Príncipe Luiz Felipe, prazer pessoalmente. Eu acho que sou uma das únicas pessoas aqui que em 93 votou no plebiscito. Eu votei também, somos dois. Não, perdão. Dos que estão virados para lá. Eu era mais jovem. Os que estão virados para lá, os que da monarquia parlamentarista. E a monarquia parlamentarista, tem que dizer distrital também. Como é que é possível fazer mudanças num Brasil tão grande, com uma desproporção tão grande de votos por parlamentar? Citou a Argentina agora há pouco. A Buenos Aires, a grande Buenos Aires, é o Nordeste, eleitoralmente falando, do Brasil. O que se decide
na Grande Buenos Aires, que é onde vai todo o dinheiro para as ONGs, as entidades sociais, sindicatos, tudo, a manter os 30 e poucos por cento, que muda a eleição, como acontece na Bahia. Qual a possibilidade de, em quanto tempo estamos corrigindo essa? Perfeito, adorei a pergunta. Olha, meus caros, eu gostaria até de alterar aqui um pouquinho o meu discurso, ou ao menos a finalização desse discurso, porque esse revestimento que você está dando agora é o real inimigo do Brasil, é o real inimigo de São Paulo. O sistema de Brasília, ele é contra São Paulo. O Brasil está contra São Paulo. Ele quer que São Paulo não tenha representatividade, que deveria ser o dobro em praticamente tudo. Ele não quer essa representatividade, mas quer o dinheiro. E quer que nós continuemos pagando sem falar nada. Fique quietinho aí, ganso de ouro, coloque os ovinhos de ouro aí pra gente, e não fique sabendo que você é um ganso de ouro. Não venha aqui falar que precisa de mais espaço, que precisa de mais voz, não venha falar com esse negócio todo aí. Porque vocês são os ricos da história, a gente é o pobre, oprimido, vocês nos oprimem com a sua riqueza. Então não venham falar aqui que vocês querem mais representatividade, não. E para vocês fazerem a voz de São Paulo vencer, precisa de coesão. Vereadores e prefeitos unidos falam assim: olha, nossas cidades estão sendo desprovidas daquilo que nossas cidades de fato produziram, para entregar para quem? Para esses esquimões que vocês estão rolando aí de Brasília. Dinheiro fácil, que está vindo sem cobrança nenhuma. São Paulo está quietinho, sendo entrega de bandeja. Literalmente. Literalmente. Essa é que é a missão dos vereadores, dos prefeitos, fazer esse levante. Os deputados, então, nem se fala. Mas quantos deputados vocês já escutaram falar isso aí? Eu falo isso a toda interferência minha. Já há mais de ano, praticamente. Tem vídeo meu de ano, retrasado, passado, já falando sobre isso. Levantando esse espólio que é praticado sistematicamente em São Paulo. Então, peraí, vou eleger o mesmo cara? Eu vou eleger quem não se posicionou com relação a isso? Que não quer reformar nada, que quer assumir a reforma tributária como sendo ok? Que está tudo bem para São Paulo se a gente adotar esse modelo aí? Pelo amor de Deus, precisamos ter posicionamento com relação a isso. Uma vez que você detém a consciência disso, você não pode ir para trás. Você está se suicidando politicamente, economicamente. Vai virar mendigo no Norte e Nordeste. Lá você ganha mais do que um produtor aqui em São Paulo. É esse o incentivo que está sendo criado por Brasília. Então, a missão dos vereadores, dos prefeitos, dos deputados federais, estaduais, senadores, governadores de estado, é de se defender de Brasília e de exigir o seu espaço, de fazer o máximo possível de contraposição que está vindo de Brasília. Não podemos aceitar de todo o que está vindo de Brasília, de todo, porque, como eu falei, todas as instituições de Brasília, eu sou testemunha, todas elas, todas as agências reguladoras, todas as estatais, todo o poder público em Brasília não representa São Paulo. Nada. E é aparelhado ideologicamente por um partido. Tá? E que não é o partido que é o partido que governa São Paulo. É o partido minoritário aqui de São Paulo. Mas eles, através dessa distorção absurda, São Paulo está entregue para esse grupo aí. Então, essa consciência precisa começar a ser reverberada de baixo para cima, né? Da base municipal até o poder federal. É por isso que eu estou fazendo aqui, junto aos vereadores e prefeitos, um levante contra a reforma tributária. Eles que estão se posicionando. Eles vão perder tudo, vão deixar de ser prefeito. Falei para o Samuel, você vai deixar de ser prefeito, vai fazer qual é a proposta que você vai fazer? Eu prometo obedecer o poder federal. É isso que vai acontecer se não fizer nada contra essa reforma tributária. Então, mas o Samuel é uma pessoa extremamente consciente, ele entende isso, eu não preciso nem falar. Ele já entendeu isso, assim como o vereador então a gente tem alguns respaldos, mas ainda não virou um movimento.
Mas quem mais vai perder são as associações comerciais. Porque essas é que pagam toda essa brincadeira, esse desarranjo de poder público. Quem paga é a livre iniciativa. Todas, sempre livre iniciativa. Então, as associações comerciais de São Paulo, os prefeitos de São Paulo, os vereadores de São Paulo, precisam fazer um grande levante, tá? Com relação à reforma tributária e tudo mais que tem por vir aí. Mas eu agradeço aqui o seu posicionamento, porque é exatamente isso que está no cerne de tudo quanto é proposta que a gente vê lá. É a sistematização do espólio que é praticado de estados produtores de tributos em prol dos estados que recebem tributos e não tem vistoria nenhuma, não tem nenhum Ministério Público agindo, não tem nenhum Tribunal de Contas fazendo reconciliação para ver se de fato estão usando o dinheiro da maneira conforme é esperado, nada. A população de lá continua miserável e migrando para cá. E a narrativa é que eles precisam dos recursos para melhorar a qualidade de vida deles lá. Então cadê a qualidade de vida deles? Cadê o São Paulo lá? Né? Cadê? Você não vê. Enfim, mas agradeço aqui a pergunta. Muito obrigado. O Mestre Oca, que é o representante do Guilherme, gostaria de dar uma última palavra para encerrar, né? Deputado Augusto, obrigado pela presença, deputado. É difícil a gente receber um deputado aqui que quer discutir o país, que é a coisa mais importante. Fui vereador aqui há 4 mandatos na cidade de Registro, um privilégio. Mas eu penso que esse regime de presidencialismo de coalizão, que não é um regime de presidencialismo de coalizão, mas eu diria presidencialismo de cooptação, está falido. Realmente o Brasil está caminhando para uma bancarrota mesmo. E eu gostaria de saber da opinião do senhor, daquela proposta que o senhor vai defender muito durante o mandato dele como deputado federal, da questão do semipresidencialismo, se não seria um caminho para minimizar esse mal que é esse regime presidencialista de cooptação. Perfeito. Sim, o Samuel adoraria que ele estivesse aqui, porque ele converge de muita coisa comigo e o pensamento de Estado, organização de Estado. O regime é o que o Estado permite, como ele propõe para que se organize os que são eleitos. Muito bem. O semipresidencialismo, ele só dá certo em 2 países. Os demais países, ele é ditadura. Então, ele deixa de ser semipresidencialismo e passa a ser superpresidencialismo. Tá? O termo continua o mesmo. Em quais 2 países é que o semipresidencialismo dá certo? Portugal e França. Mas por que ele dá certo em Portugal e França e não dá certo nos outros países que são considerados ditadura? O que é semipresidencialista? A Rússia é semipresidencialista. Bielorrússia é semipresidencialista. Todos os países ali que flanqueiam a União Soviética, a maior parte deles, alguns países da África e outros países da Ásia. Né? A própria Zelensky, Ucrânia é semipresidencialista, era para ter tido eleições, não teve. O presidente lá virou o superpresidente. E cadê os parlamentares desses modelos? São inóculos, né? São completamente secundários. O modelo que dá certo é quando o parlamento tem o protagonismo, que é o caso da França e de Portugal. Mais da França do que Portugal. Na França e Portugal, você tem os parlamentos mais atuantes. Então, é uma questão de vírgulas na proposta, detalhes na proposta, você consegue transformar o modelo mais para parlamentarista, e aí sim vira semipresidencialismo. Aí ele vira metade de um presidente. Porque o presidente hoje, qual é o modelo presidencialista? Como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também não é um bom exemplo, como é no Brasil. O Brasil, ele é presidencialista. Então, o presidente, ele é o chefe de Estado e o governador do Brasil. Como é que é na França? Ele é o chefe de Estado. Ele não governa a França. Quem governa a França são os representantes provinciais. Tem 11 províncias na França, 8 são autônomas, com assembleias locais. 3 são a Assembleia, é Paris que define a legislação. Então, esses detalhes de quem é que de fato comanda é que define o ismo ali.
né? Presidencialismo é o presidente que manda. Parlamentarismo é o parlamento que manda. Né? Pode ter até um chefe de Estado que é um presidente eleito, de forma direta. Mas ele não tem competência de governo. O ismo define quem governa. Então, quanto mais a gente for para parlamentarismo, uma proposta semipresidencialista, a gente vai ter uma chance boa. Mas, se for com Lula, vamos só lembrar um pouquinho do passado. 88, o PT não assinou a Constituição de 88. Não assinou. Por quê? Porque ele era muito parlamentarista. Dava muito poder para o Congresso. Quem é que defendeu o presidencialismo em 1993? O PT. E, por extensão, o PMDB. Tinha lá vários comunistas lá dentro. Mas o que acontece? Hoje, quem é que defende a Constituição de 88? Depois de 140 artigos criados e alterados aí nos últimos 30 anos. O PT defende a Constituição, até faz uma outra narrativa. Não, foi um processo popular. Está mentindo, porque no 88 eles eram os maiores críticos da Constituição. Não foi um processo popular. E agora eles falam que foi um processo popular. E defendem a Constituição. Por quê? Porque agora o presidente está com muita força. O presidente tem um orçamento. E essa é outra coisa que precisa ser destacada. Hayek já dizia, para você estabelecer um poder equilibrado, quem arrecada não pode ser a mesma entidade que gasta. Então, se o presidente arrecada, ele só faz a arrecadação. Mas quem é que definiu o gasto, para onde vai o gasto? Tem que ser o parlamento, tem que ser o primeiro-ministro. Ali já estava a separação. Quem faz agora a arrecadação e o gasto? O próprio presidente. O Congresso é um estorvo. Então ele compra com essa arrecadação, ele compra. O Congresso fala assim, Congresso, fica aí quietinho, faz exatamente o que eu estou pedindo, e o que eu arrecadei eu não vou definir como é que eu vou gastar. É assim que funciona o modelo presidencialista brasileiro. No modelo semipresidencialista francês não é assim. O Estado arrecada e fala assim, conseguimos arrecadar tanto. O primeiro-ministro que conversa com os outros deputados, fala assim, para onde vai esse dinheiro? Aí você tem, de fato, um orçamento de baixo para cima. Um rincão da França fala tal coisa, outro rincão fala outra coisa, um setor de causa fala uma coisa, um setor de causa fala... E isso tem uma convergência no processo orçamentário, que a gente sabe que é cabeludo, mas ele, ao menos, ele é discutido. Quando você tem tudo na mão do executivo, é o que o executivo quer, e dane-se o que os diferentes setores da economia do país querem. Então você transforma o modelo muito mais ditatorial no modelo presidencialista. Então essa distinção, eu diria que essas duas distinções que são fundamentais. Quem arrecada e quem gasta. E quem deve arrecadar é o chefe de Estado, quem deve gastar é o chefe de governo, que seria o parlamento, é o que deveria ter essa distinção. E quem governa é o parlamento, mais do que o presidente. Aí sim você tem um modelo que eu diria que é promissor. Ainda tem algumas nuances aí, mas é promissor. É muito melhor do que a gente tem hoje. Isso não tem a mínima dúvida. Tá? Parabéns pela Constituição Libertadores, que sempre falaram. Obrigado. Ela é nesse sentido. Quem lê a Constituição Libertadora fala assim, puxa vida, esse presidente é forte, pá. E ao mesmo tempo quem lê fala assim, puxa vida, esse parlamento é forte, pá. Aí como é que pode? Como é que pode um ser forte e o outro ser forte também? Porque as competências são diferentes. E não existe competição pela mesma função. E é isso que no modelo presencialista e semipresencialista tem essa confusão. De quem que é a competência? Aí vai lá o presidente, é minha competência fazer, ou o parlamento, não é sua não, é a competência do parlamento. No modelo que a gente está propondo, é bem distinto o que cada um faz, e cada um tem poder, muito mais poder, claro, mais claramente definido, né, qual é a competência de cada um, e não tem essas competências, como é que fala na Constituição? Eles falam competências, não é complementares, rivais, competitivas, né? Concorrentes, é essa palavra, é isso aí.
Jurista, contábil? Jurista e contábil? Doutora, falta aí, ó. Obrigado, tem que me corrigir. Obrigado. Meus amigos, muito obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado a todas as entidades.